militante do movimento de mulheres, também de longa data. E aí, como o professor Adelino falou, fui vereadora já na década de 80, lá, então já há 30 anos atrás, tive 2 mandatos e eu fui a protagonizadora de levar a pauta das mulheres para a Câmara de Vereadores. E sou, então, estudante aí do curso de pós-graduação em Direitos Humanos, Educação em Direitos Humanos, mas também fiz mestrado e a minha tese de mestrado foi na questão da prostituição. A prostituição como profissão, e aí eu trabalhei essa questão no meu mestrado no curso de Direito, lá também nos início dos anos 2000. E aí, como o professor Adelino falou também, em 2011 eu fui trabalhar no governo da Dilma e fui para o Ministério da Fazenda inicialmente trabalhar no planejamento, no Ministério da Fazenda, e depois eu fui convidada a ir para a Escola de Administração Fazendária, na qual eu fiquei a diretora daquela escola por quase 7 anos, 6 anos e pouco. E fui coordenadora aqui da Coordenadoria da Mulher, na gestão do Machado 2001-2004, que eu coordenei um programa de as políticas públicas para a questão das mulheres. Então, um pouquinho do meu histórico. E aí eu vou trabalhar hoje, a Dani vai trabalhar comigo, vou trabalhar sobre o que é violência doméstica, o que é violência contra as mulheres, trazer alguns dados, algumas informações, e a Dani outra questão da vida. Gente, boa noite, meu nome é Daniela, eu sou advogada, me formei na Unesp na turma de 2018. Durante a graduação, eu realizei trabalhos sobre violência doméstica com as escolas públicas e particulares da cidade de Franca, que foi onde eu me formei. E o meu TCC foi na área de violência patrimonial contra a mulher, que é uma das modalidades de violência contra a mulher que a gente não ouve muito falar. Muitas vezes a gente ouve falar em violência física, em feminicídio, em violência sexual, mas não ouve muito falar, por exemplo, nas outras formas de violência que são tão danosas quanto. Hoje, o nosso intuito é falar um pouco sobre a questão da violência doméstica, a questão da luta das mulheres, mas principalmente por ser um curso em educação de direitos humanos, seria trazer o debate de como tratar a questão da violência doméstica na educação, como transmitir o conhecimento para jovens, para as pessoas, de enfrentamento a essa violência que é tão comum, infelizmente, na nossa sociedade e em todos os segmentos sociais. Hoje eu sou advogada, trabalho com alguns casos envolvendo violência doméstica, não só no criminal, como no civil também, nas ações de família, de guardas, de retenção alimentícia, e estudo para o Ministério Público, porque meu sonho é ser promotora, para trabalhar nos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher. Então eu vou passar a palavra agora para a Rai, vou deixar ela começar a exposição e depois eu complemento. E aí, assim, para falar sobre violência contra as mulheres, eu acho que nós partimos de 2 princípios básicos. Acho que é crucial a gente compreender o que significa essa violência no cotidiano das mulheres. E acho que o primeiro deles é que a gente não pode ter a violência contra a mulher, só essa violência física e sexual. Essa é uma das... São 2 formas de violência, mas nós temos muitas outras formas de violências que são veladas e que não deixam marcas nos nossos corpos. E aí, essas violências são as violências como essa psicológica, a violência da ameaça, da chantagem, a violência que nós sofremos lá no mercado de trabalho, salários diferentes ou mesmo algum tipo de falas
que são contínuas e permanentes, que nós estamos num lugar onde predominantemente é masculino, e aí que nos colocam às vezes numa situação de inferioridade, que não somos capazes de desenvolver determinadas tarefas desempenhadas pelos homens. Então, xingamentos, mas também tem a questão dos xingamentos, a violação à privacidade e também outras relacionadas às nossas ações. Essas são violências que maculam as nossas vidas, trazem marcas, mas elas não trazem marcas físicas como a violência sexual e a violência física. Um segundo apontamento que nós temos que falar, mencionar, é a violência que ela perpassa classe, raça, a questão econômica e a questão de gênero. Nós temos diferenças entre nós, tem as mulheres negras, as mulheres pretas e pardas, as mulheres brancas e as mulheres que se relacionam com mulheres. Nós temos uma vasta diferença entre nós, mas apesar dessas diferenças, nós temos uma identidade comum entre nós, que é a possibilidade de sermos vítimas de violência em qualquer circunstância. Esta questão que nos une, ela está presente na nossa vida, independentemente da nossa religião, da nossa cor, da nossa relação, ela é presente nas nossas vidas. E é preciso que a gente denuncie esta violência o tempo, sempre que for possível. Mas é muito difícil também nós fazermos a denúncia da violência contra a mulher. Nós somos, na verdade, acometidas, às vezes, por um medo dessa violência. E aí, como o próprio vídeo diz, que podemos sofrer outras violências em razão da denúncia que nós fazemos, mas também tem essa questão da dependência econômica do homem. Muitas das mulheres, elas não rompem com esse tipo de violência em razão da dependência econômica. Portanto, para que nós tenhamos autonomia das nossas vidas pessoais, dos nossos corpos, é preciso que também tenhamos autonomia financeira. A questão financeira nos impede de fazer a denúncia contra a violência que sofre. E uma questão que está presente e que está colocada na sociedade, como diz uma autora, uma feminista, que é a Jean Henriquez, ela diz da naturalização da violência. É muito comum nós ouvirmos que a violência contra a mulher, ela é natural, ela passa como se fosse uma questão da natureza. As mulheres, naturalmente, elas podem sofrer violência. Essa naturalização da violência contra a mulher, ela faz parte do sistema que nós vivemos. O sistema capitalista patriarcal, onde está colocada a questão da dominação do homem sobre a mulher, e quando não a dominação, a possibilidade de dominar. E nós precisamos, inclusive, discutir também, e essa discussão a gente tem que fazer desse modelo de sociedade que nós vivemos, que naturaliza a violência contra a mulher. E muitas das
vezes, quando as mulheres são vítimas de violência, elas também sempre se culpam por essa violência sofrida. Elas, na casa, elas acham que elas promoveu alguma situação que depois se desdobrou numa violência. Quando nós não estamos na nossa casa, no âmbito doméstico, às vezes o jeito de nós nos vestirmos, ou a hora que estamos num determinado lugar, ou mesmo uma ação que às vezes nós tomamos, por exemplo, às vezes uma carona. E aí, então, quando nós sofremos uma violência, nós culpamos nós mesmas por sofrermos aquela violência. Isso é muito comum, é muito comum. Por isso, nós também precisamos desnaturalizar a questão da violência contra as mulheres e também nós não nos tornarmos culpadas pela violência. Nenhuma circunstância a violência é culpa da mulher. Mesmo numa discussão, por mais que ela seja acalorada, a violência doméstica, a violência contra nós, ela não se justifica, tá? E a gente entender, nós entendermos os mecanismos que estão por trás da violência, esse é um fator emancipador para nós. Porque quando nós conseguimos entender as razões pelas quais a violência contra nós ela acontece e que ela faz parte de um aparato estatal do Estado, mas também individualmente dos homens ou coletivamente, quando nós entendemos isso, nós podemos romper com a violência e sermos sujeitos transformadores da nossa realidade. E eu acho que para a gente, inclusive, retratar essa questão, é bom a gente trazer alguns números que eles são estarrecedores na sociedade com relação à violência contra a mulher. Embora a violência contra a mulher ela seja global, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí, inclusive, nós estamos acompanhando todas as mobilizações feitas pelas mulheres do Chile e até trazendo uma performance que o violador é você, mas o violador é o Estado, é o juiz, é a polícia. Quando elas fazem isso, elas estão dizendo que a violência ela não é um produto individual do homem com essa mulher, mas é do aparato do Estado que reproduz a violência. E no Brasil, tem os dados, eu trouxe os dados que foi feito pelo Instituto Perseu Abramo, é de 2001, mas aí ele foi atualizado em 2010. Nós temos 33% da população feminina que já sofreu algum tipo de violência. E no quesito violência, que se trata do feminicídio, o Brasil, entre 84 países que foram feitos a pesquisa, o Brasil está em 7º lugar em casos de feminicídio. Só perde para El Salvador, Guatemala, Tobago, Rússia, Colômbia, Belize. Então, assim, nós estamos no ranking no que tange a questão do feminicídio. Mas a violência, por exemplo, feminicídio em São Paulo, no primeiro trimestre de 2018,
aumentou em 74%. Desses 33% das mulheres que passaram por violência, nós temos ameaças com armas de fogo, nós temos agressões físicas, nós temos abuso sexual e nós temos também violência psicológica e nós temos o assédio sexual. Não são poucos os casos, é mais de quase próximo de 20% as agressões, por exemplo, como um empurrão, um soco, e assim, e às vezes em vias públicas. E as pessoas que presenciam fatos dessa natureza, elas não intervêm nessa violência que as mulheres sofrem. Por isso que a gente tem que botar a mulher na violência, porque essa não é uma questão especificamente da mulher, mas é da sociedade. Quando uma mulher sofre uma violência, a sociedade está sofrendo esta violência e ela repercute em todas as outras mulheres. Então, acho que é bem importante isso, tá? Com relação ao perfil das mulheres, 46% das violências sofridas, elas são nas mulheres negras e pardas, sendo 11% as pretas e 35% as pardas. As mulheres brancas chegam a 45% que sofrem violência e 2% indígenas e 2% as amarelas. A questão, por exemplo, na taxa de vitimização, ela está geralmente entre as idades de 15 a 29 anos de idade, mas ela prepondera entre as idades 20 e 29 anos, e elas, em grande medida, é no âmbito doméstico. Quando as mulheres sofrem violência sexual, aí geralmente, no caso do estupro, geralmente o agressor é desconhecido. Mas a violência dentro da casa sempre é uma pessoa muito próxima dela. Aí é o namorado, é o marido. E no caso das mulheres acima de 60 anos de idade, são os filhos que praticam violência contra essas mulheres. Por incrível que pareça. Quando nós vamos envelhecendo, os nossos filhos passam a praticar violência contra nós. E aí a gente precisa, por isso que a gente precisa compreender, problematizar essa questão da violência para que nós possamos superar, romper com esse ciclo de violência que as mulheres sofrem. Tem outras questões, por exemplo, só desse número contingente de mulheres que passam por violência, apenas 1/3 delas recorrem à polícia, às instituições para fazer a denúncia. Em grande medida, ela recorre a uma amiga, alguém da própria família, para falar dessa dor, desse sofrimento, dessa violência que ela sofre. E aí, por isso que nós precisamos fazer também com que as mulheres se encorajem para fazer esta denúncia. Mas para que elas se encorajem, nós precisamos ter ferramentas assertivas, concretas, que elas se sintam protegidas. Para isso a gente precisa do Estado, o Estado de repressor, de violador de direitos, ele precisa ser um Estado que ampare esta mulher, seja através das políticas públicas, de casa-abrigos, de rede de atendimento a esta mulher, inclusive prevenindo, para que não chegue
a esta situação. E eu quero trazer aqui, acho que 2 casos, que eu acho que tange a questão do estupro, que é o estupro, por exemplo, coletivo. E eu quero citar 2 exemplos, tão somente porque são inúmeros os casos, mas tem o caso daquelas 2 garotas que eram fãs da banda, como chama aquela banda? Uma banda de jovens, e que elas, ao terminar o show, foram até o ônibus para cumprimentá-los, e aí eles eram uma banda composta por 10 jovens de classe média, e aí elas sofreram, essas 2 garotas menores de idade, sofreram um estupro coletivo. Isso foi na Bahia. Nas roupas, nas vestimentas delas, tinham esperma de 6 membros daqueles 10, mas mesmo que não tenham esperma daqueles outros 4, não significa que eles também não abusaram dessas meninas, e precisou de toda uma mobilização da sociedade para que estas meninas fossem ouvidas e acreditassem, para que as autoridades acreditassem no que elas estavam falando. Porque aqueles garotos, por se tratarem de garotos da uma sociedade média, né, alto nível, eles diziam que eles não tinham praticado nenhum tipo de abuso sexual sem autorização delas, e lógico que as falas deles eram muito mais levadas em conta do que a fala daquelas 2 garotas. E tem um outro caso também que teve uma grande repercussão nas mídias, que é lá na Paraíba, na cidade que aconteciam estupros coletivos, e também que descobriu-se quem cometiam aqueles crimes, também as mulheres não eram acreditadas sobre aquela denúncia que elas estão fazendo. Precisou também ter toda uma movimentação da sociedade para que aqueles agressores pudessem ser punidos e dado o crédito àquelas mulheres, ao que aquelas mulheres estavam falando. Então, assim, a nossa sociedade também, quando esses crimes, esta violação de direitos chegam até às instituições públicas, muitas das vezes as nossas vozes, as nossas denúncias não são levadas a sério. O que os homens falam na nossa sociedade é muito mais verdadeiro do que aquilo que nós falamos. Parece que é como se sempre nós estivéssemos provocando. Nós sempre estamos, são as pessoas que provocam esta situação. Por isso, o não crédito às nossas falas, às nossas denúncias e as dificuldades das mulheres denunciarem esses casos de violação de direitos. Portanto, acho que eu vou encerrar para que a Daniele possa falar sobre o que ela vai trazer para cá, mas, assim, nós falarmos sobre isso por aqui não é mimimi, como as jornalistas andaram falando aí que nós, mulheres militantes de esquerda, feministas, nós ficamos com mimimi com relação a essa violência contra nós. Bom, pessoal, falando hoje de violência doméstica para vocês, queria falar um pouquinho sobre a história da Lei Maria da Penha. Acho que muitos já sabem, mas essa lei, ela foi promulgada em 2006, mas ela vem da história de luta de uma mulher chamada Maria da Penha, uma mulher também estudada, farmacêutica,
casada com um professor universitário que tentou assassiná-la 2 vezes. E na primeira tentativa ele deixou ela paraplégica. Por isso que hoje nas imagens da Maria da Penha a gente vê ela sempre numa cadeira de rodas. Na segunda oportunidade ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Na época o caso foi a tribunal do júri, enfim, e o que acabou sendo decidido é que ele ficaria apenas 2 anos preso. E o caso da Maria da Penha tomou uma repercussão assim, internacional, porque muitas ONGs, muitas organizações de mulheres começaram a protestar sobre a situação de violência doméstica e familiar reiterada que acontecia aqui no Brasil e que ninguém fazia nada. Para vocês terem noção, o crime de lesão corporal, ele é um crime, hoje, ele é apenado de 3 meses a 3 anos. Mas a lesão corporal leve, até então, quando a gente teve a promulgação da lei dos juizados especiais criminais, você podia fazer aquilo que se chamava de transação penal. Então chegava lá a mulher e o agressor ia lá, pagava uma cesta básica e estava tudo certo. Não respondia processo, não ia preso. Aliás, ir preso hoje, por lei Maria da Penha, ainda é muito difícil. Mas assim, a situação era pior. E nessa demanda de direitos, buscando realmente uma resposta estatal mais contundente a essa violação de direitos humanos, porque violência contra a mulher é violação de direitos humanos, inclusive a violência contra a mulher é tutelada pela Convenção do Belém do Pará, que trata sobre todas as formas de discriminação de gênero e que busca erradicar a violência contra a mulher. Então, nós estamos falando aqui de uma violação de direitos humanos. A Maria da Penha levou o caso dela para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte que a gente tem aqui, que tutela os casos de violação dos direitos humanos na América, que é quando justamente os estados não dão a resposta estatal satisfatória, então a gente recorre às cortes internacionais para que elas obriguem o Estado, faça alguma coisa, porque está acontecendo uma violação de direitos humanos e você não está tomando uma postura. E neste caso, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana por não possuir uma legislação que protegesse a mulher da violência doméstica e ele foi obrigado a promulgar a Lei Maria da Penha. Então, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha em homenagem a essa mulher que sofreu 2 tentativas de assassinato. E nesta lei ficou expressamente declarado que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, ou seja, que necessitam uma proteção estatal máxima, as mulheres são sujeitos de direitos que necessitam de uma proteção, e ficou também definido o que seria violência doméstica e familiar. E é engraçado porque a lei, ela fala expressamente que a violência contra a mulher, nos moldes da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher, então é qualquer violência de gênero? Não. Se eu tenho um amigo que vem e me dá um soco, eu não tenho uma relação íntima de afeto, de convivência com ele no mesmo ambiente doméstico, ou então eu não tenho um relacionamento com ele, ele vai responder pela Lei Maria da Penha? Não. Agora, se eu moro, por exemplo, numa república com aquele amigo e ele comete, já existe uma coabitação. Então já se entra na Lei Maria da Penha. Então, quais relações entre mulheres, relações tanto homo quanto heteroafetivas estão envolvidas? São relações de namoro, são relações de extraconjugais, amantes também estão incluídos. Se você mata sua amante, você também vai responder pelo crime de feminicídio. Ex-marido, ex-mulher, sogra, sogro, irmão, irmã, filho, filha, enfim, filho que bate na mãe. Todas essas relações domésticas, familiares e de coabitação estão abrangidas pela Lei Maria da Penha. E a lei também, ela
que eu acho que é louvável, ela traz as definições de violência contra a mulher, e ela foi muito completa porque ela buscou abarcar várias situações. Nós não falamos mais em violência, não sei, a Lei Maria da Penha, a gente costuma falar. Gente, Lei Maria da Penha não é só violência física. Lei Maria da Penha é violência psicológica, é abuso, é perseguição, é ameaça, é tortura psicológica. Lei Maria da Penha é violência sexual, é exposição de nudes. Sabe aquele grupo de amigos que tem no WhatsApp, que faz a foto da menina e aí começa a percorrer em todos os grupos? Isso aí é crime, gente. Isso aí se enquadra na Lei Maria da Penha. Principalmente se o cara que fez o tal do revenge porn, que é o que a gente chama, pornô de vingança, tinha um relacionamento com a mulher, ainda que efêmero ali, teve um envolvimento sexual. Isso é violência contra a mulher. Calúnia, injúria, difamação, sua louca, sua desequilibrada, violência contra a mulher. Violência patrimonial, não, você não vai trabalhar, dá aqui sua carteira de trabalho, ou então esconde o RG, ou então agride animais domésticos, mata animais domésticos. Na minha pesquisa que eu fiz sobre violência patrimonial, os animais são considerados bens pelo direito, né? Então eles entram nessa questão do patrimônio. Muitos relatos de mulheres que tiveram seus animais domésticos mortos por companheiros por questão de vingança. E a questão da violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Então é mais ou menos isso. Não vou ficar aqui recitando a lei, porque se vocês abrirem ela vai ser muito clara. Mas, gente, e aí, o que a gente tem de mecanismo de proteção? Tá, porque a gente fala, tá, a gente tem a Lei Maria da Penha, mas todo mundo sabe que existe medida protetiva. O que é medida protetiva? Essa medida protetiva vai funcionar? O que acontece se o cara descumpre uma medida protetiva? Ele vai preso? Ele não vai preso? O que acontece com essa mulher que está em situação de violência? Ela vai ser amparada pelo Estado? Ela não vai ser amparada? Como que fica? Como que é esse processo da mulher que está em situação de violência? Gente, a gente tem as medidas protetivas de afastamento do lar do agressor. Então, quando a mulher convive com o homem ou até com a mulher que está cometendo a violência, existe a possibilidade do afastamento do lar. Existe a indicação de não aproximação da ofendida. E existem também algumas medidas de resguardo patrimonial. Por exemplo, muito comum em casos de violência doméstica que você não tenha só uma modalidade de violência. Então, está tendo lá a violência física, a mulher está apanhando do marido, ela está querendo o divórcio. Durante o processo do divórcio, o cara vai lá, pega o carro, vende o carro, se apropria do dinheiro. Não vou dividir. Não, porque a casa é alugada, mas é não sei o que, então eu não vou mais ajudar no pagamento do aluguel. Eu não vou pagar pensão alimentícia, porque muitas vezes descontam os filhos também, tem essa questão. Então, assim, são formas de violência que se entrelaçam e que exigem uma atuação do judiciário conjunta. Então, existem medidas na Lei Maria da Penha para assegurar o homem que está cometendo a violência doméstica, se ele estiver dilapidando o patrimônio do casal, existem medidas que asseguram para que esse patrimônio seja dividido apenas em juízo. Então, bloqueio dos bens, bloqueio do carro, bloqueio da moto, enfim. Deixa eu pensar. No caso da mulher, então vamos lá, a mulher foi agredida, chegou na delegacia de polícia, registrou a ocorrência, pediu uma medida protetiva. O cara descumpriu. Qual é a postura correta do Judiciário e do Ministério Público? É pedir a prisão preventiva, sim, daquele cara. Por quê? Porque a medida preventiva já é uma medida de natureza cautelar, que a gente chama, ou seja, é uma medida de afastamento. Você está falando, não chegue perto de mim. Se a pessoa descumpre aquilo, significa que ela não tem respeito pelo Estado e não tem respeito pela vida da mulher, principalmente
principalmente. É o que acontece sempre? Não. Muitas vezes ocorre descumprimento de medida protetiva e o agressor não é preso. E assim, uma coisa que no vídeo da Rai foi apontada, que é muito bem colocada, é a questão da prisão. Para você hoje ser preso por violência contra a mulher, você precisa praticamente ter que tentar matar essa mulher, senão você não vai ficar tempo suficiente preso. Porque o que é tempo suficiente? Gente, 3 vezes há 3 anos que apareceu aqui, isso aqui é pena de regime aberto. O nosso Código Penal, a partir de 4 anos, ele prevê a pena para o semiaberto. 3 anos, como falou aqui, é regime aberto. Então você pode reincidir o quanto você quiser, que eventualmente você vai para o regime aberto. E o que é regime aberto? Regime aberto, gente, é ir lá no fórum e assinar um papel, tá? Esse é o regime aberto do nosso Código Penal. Então, o cara pode até ser preso por descumprir a protetiva, chegou lá no processo, foi condenado, vai ser solto eventualmente porque vai cumprir a pena em regime aberto. E aí, como que fica, né, a situação das mulheres? Como se proteger dessas violências? Porque parece que o aparato estatal existe, mas é deficiente. Nós temos, sim, as casas de abrigo que acolhem as mulheres, mas também não são suficientes. Existem muitas mulheres que têm muito medo, porque pensa, você está numa relação em que um homem te agride, você tem filho, essa pessoa não vai sumir da sua vida, ela é pai dos seus filhos, vai ter uma disputa judicial por guarda, vai ter que ser combinado visitação. Então não adianta falar, saia da vida desse homem. Tem casos que não tem como, gente. E a questão da dependência financeira também. Quantas mulheres não dependem financeiramente ainda dos maridos, ainda que em parte? Entendeu? Às vezes a mulher até trabalha, mas não consegue criar os filhos sem ali a complementação de renda do homem também. É uma situação muito real. E isso impede que muitas saiam dessa situação. Então, quais seriam as alternativas? O que eu defendo como advogada, eu acho que a gente precisa assim, de um direito penal de emergência. Direito penal de emergência porque aumento das penas de lesão corporal dolosa contra a mulher, seja violência leve, seja violência grave. Ai, Daniela, mas prisão não ressocializa agressor. Não ressocializa, mas eu acredito que emergencialmente, para se proteger a vida daquelas mulheres que agora estão em situação de perigo, esses agressores deveriam ter uma resposta penal mais rigorosa. Mas como que a gente resolve o problema da violência contra a mulher? Gente, é a educação. Quando a gente olha estudos, e o Ministério Público tem vários estudos nesse sentido, a violência contra a mulher, ela não surge porque o homem tem um problema psicológico ou porque ele não consegue se controlar. É uma construção social. Isso passa de geração para geração. Muitas vezes o homem que é agressor já viu a mãe apanhar, ou já viu o pai agredir a mãe, ou já viu o avô agredir a avó, alguma coisa nesse sentido. Ou então teve exemplos na televisão. Então é uma coisa que é intergeracional e às vezes até algumas mulheres, às vezes até de gerações mais antigas, legitimam alguns comportamentos de violência contra a mulher. Então, tem sei lá, algumas pessoas falam assim, não, mas a menina também foi sair com aquela roupa, né, provocou. Então a gente ainda vê isso, gente. Que mensagem isso é transmitida para as pessoas quando a gente fala isso, que é culpa da mulher, certo? Então é uma violência que é intergeracional. A mulher que está em situação de violência, e isso eu falo por experiência própria, tem muita dificuldade em se ver como tal. Ela costuma tentar esconder isso dela mesma. E a culpabilização é muito forte. Então, a mulher às vezes perdoa aquele agressor. Aliás,
na cartilha do Ministério Público do Estado de São Paulo, que chama Mulher, Vire a Página, existe uma estatística que diz que a mulher geralmente costuma sofrer 7 vezes violência para depois denunciar a primeira vez. Só uma média. Então imagina aquela mulher que passou 7 vezes, no mínimo, por violência, para daí ela procurar judiciário. Imagine a estrutura emocional e psíquica, e aí psicólogos, eventuais psicólogos que estejam aqui me ajudem, que essa pessoa tá ali na hora de denunciar de fragilidade. E o próprio processo, né, criminal é um processo doloroso, porque imagina, você mantém ali um vínculo com aquele agressor, você tem que ir na audiência, você tem que relatar tudo o que aconteceu, e muitas vezes não é um processo só, é uma ameaça em um, uma ameaça em outro, uma lesão corporal em outro. E aí? Qual que é o caminho? Gente, eu costumo orientar todas as mulheres que aparecem para mim com casos de violência doméstica a denunciar. Porque eu ainda acho que, apesar do nosso aparato deficiente estatal de proteção, ainda é o melhor caminho e ainda se inibe casos de feminicídio. Porque o feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher, que é a morte da mulher por razões de gênero, por ser mulher, por estar numa situação de violência contra a mulher, muitas vezes, aliás, 99% dos casos, o cara não chegou matando a mulher, ele não chegou esfaqueando. Ele já ameaçou, ele já agrediu, ele já proferiu xingamentos verbais e essa mulher se calou, ou às vezes a família foi conivente ou ninguém estava sabendo. São tragédias anunciadas. Então, se vocês conhecem uma mulher que esteja passando por uma situação de violência doméstica, principalmente com coabitação dentro de casa e principalmente com violência física, denuncie no 180. Aconteceu um caso há 2 semanas, um conhecido meu que veio me perguntar, olha, estou saindo com uma moça, ela é separada, mas ainda mora com o marido. Descobri que ela apanha dele, mas ela não quer fazer ocorrência. O que eu faço? Eu falei, ligue no 180 e relate o que você está me contando. Não seja conivente, porque se essa mulher aparecer morta daqui a um tempo, imagina como você vai se sentir. Então não sejam coniventes. Pessoal, uma outra questão que aí eu acho que é muito interessante. Então tá, o nosso problema é um problema crônico, é intergeracional, nós vemos que isso se repete. Então, como quebrar esse padrão de violência contra a mulher na sociedade? O que nós devemos fazer? E aí, um caminho que eu vejo que é muito eficiente e que já tem sido aplicado no judiciário com agressores de violência doméstica é a educação. Educação em direitos da mulher, e mostrar para o homem que a mulher também é sujeito de direitos, que o machismo, ou seja, esse papel de que o homem tem que ser o provedor, de que o homem tem que ser superior à mulher, isso é prejudicial tanto para o homem quanto para a mulher, de que o homem não precisa ter superioridade física, se impor desse jeito, que a mulher também tem que ter direito à liberdade sexual, direito à liberdade de opinião, direito a trabalho, direito a dirigir, não ser criticada, direito a sair à noite e não ser assediada. E nesses casos, o índice de reincidência cai abaixo de 4%. Isso é um trabalho que tem sido feito em São Paulo, pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público, e é um trabalho que vem dando bons resultados. Quando eu estava na graduação, a gente teve um projeto, né, de violência contra a mulher nas escolas públicas e particulares de Franca, e a gente falava de violência contra a mulher do 6º ano até o 3º colegial, né? E aí a gente passava uma apresentação assim bem didática, explicava o que era a violência contra a mulher, quais eram os tipos, e às vezes tinham algumas piadinhas, mas e a lei João da Penha? Mas se o homem bate na mulher? E era engraçado que a gente recebia relatos de meninas que às vezes com 14, 15 anos já estavam sofrendo violência
inclusive na parte sexual, já às vezes dentro de casa. Então, essa questão da educação, ela é realmente transformadora, porque você mostra para aquele jovem que às vezes está tendo exemplo dentro de casa que existe uma lei, que existe uma nova forma de pensar, que é possível quebrar esses padrões. E aí o papel da escola, o papel da educação, né? Porque eu particularmente acho que tudo é educação, tudo se ensina, tudo se aprende. E acho que a Dani é super brilhante quando ela diz que também essa mulher não tem, ela é estimulada a fazer a denúncia, mas quando ela faz a denúncia, o Estado não dá a proteção que é necessária, que essa mulher precisa ter. Então, um pouco essa questão, acho que, pelo menos que eu penso, que nós precisamos mudar essa realidade tão cruel na vida das mulheres. Eu costumo dizer que a internet ela é uma dádiva, mas tem aí as suas desvantagens grandes, porque se antes a mulher ficava mal falada no bairro, hoje ela fica mal falada no mundo inteiro, né? Vazou o nude de alguém, você perde, assim, sua reputação, aquilo espalha para sabe Deus onde, todo mundo acha, e depois de 10 anos ainda na internet. Tanto é que no direito hoje em dia existe um debate vindo à tona do direito ao esquecimento, né? Direito daquele conteúdo que é desabonador ser retirado da internet, justamente porque você joga ali no Google. Caso da Carolina Dickmann, que deu das fotos íntimas, vai aparecer a notícia. O negócio aconteceu há 15 anos. Então, essa violência, muitas vezes, ela é perpetuada pelos meios, pelas redes sociais. Ao mesmo tempo em que as informações são muito
rápidas, então as notícias vão passando e aí parece que tudo fica para trás muito rápido, é muito fácil de você acessar, então é muito difícil de você ser esquecido também, né? E aí como que fica a situação daquela mulher que teve as fotos íntimas vazadas, né? E aí como que fica essa violência simbólica de quem é exposto de uma reportagem na internet ou então de uma mulher que denuncia um assédio sexual, uma grande emissora de televisão, e aí vira um artista famoso e fala, não, essa mulher está mentindo, aí como que fica a imagem dela, entendeu? As coisas de fato somem hoje em dia. O que é a violência moral hoje em dia? É só a ofensa da honra, eu proferir um xingamento contra ela, ou será que a minha imagem hoje está exposta para milhões de pessoas, bilhões de pessoas? Vocês entendem o que eu estou falando? Então eu acho que nesse sentido, Adelino, a violência simbólica contra a mulher, em questão de propaganda, em questão de falas de algumas pessoas, ela é maximizada por conta dessas situações, entendeu? Se antes as pessoas tiravam uma foto íntima e mostravam assim no celular, não tinha tanta tecnologia para se enviar, hoje existem grupos de nudes, de WhatsApp, e eu pergunto aqui, inclusive para os homens, quem aqui nunca recebeu um nude de uma menina lá da escola que vazou, entendeu? Sabe? Quem nunca ficou sabendo de um caso desse? Vocês entendem? E tipo, a gente sempre vai lembrar daquela pessoa, entendeu? 10 anos, que teve fulano, sabe? Isso é uma violência simbólica, uma violência moral que vai ser reiterada. Teve um caso de estive em uma escola recentemente, onde teve um aluno, pegou a fotografia de uma professora, tirou, ele na verdade desnudou a professora e publicou nas redes sociais. E assim, ele fez isso, ela tomou as medidas cabíveis, mas eu acho que assim, que tipo de reparo ela vai ter? Porque isso já rolou para todos os lugares do mundo e você não tem mais, depois que você soltou nas mídias sociais, você não tem mais como voltar atrás. E aí ela vai repercutir mundialmente aquela fotografia. Ela teve um processo, do ponto de vista emocional, bastante afetada, ficou muito afetada emocionalmente. O garoto, na verdade, se sentiu inclusive empoderado com aquilo, porque parece que aí esse menino, e eu acho que por isso que acho que a educação ele é um fator preponderante para que a gente mude essa realidade, porque essa temática você tem que discutir lá na escola para que esse garoto, mesmo que ele conviva num ambiente de violência, ele possa mudar essa realidade dele e não reproduzir a violência. E aí nós precisamos, inclusive, fazer essa discussão com os homens, assim, tranquilo. É legal falar sobre violência das mulheres? Não é. É muito desagradável. O ideal é que nós estivéssemos falando aqui hoje, olha, os valores que homens e mulheres têm dar um destaque para a questão das mulheres. A educação, e aí nós estamos aqui no curso de Educação em Direitos Humanos, e aí nós temos aqui alguns homens, né? Esses homens precisam entrar na nossa luta. Eles precisam levar esta causa para outros homens, porque a sociedade não pode perpetuar onde um sobrepõe o outro. Nós temos direitos iguais, nós somos pessoas, somos cidadãs, e como cidadãs nós precisamos ter os direitos humanos. Primeiro eu queria falar só sobre violência patrimonial, aí eu tinha que fazer das 60 páginas, né, que era obrigatório na Unesp, e é um tema que não tinha bibliografia. Eu falei, então tá, o que eu vou falar em 60 páginas que seja interessante, que tenha a ver com o tema? Aí eu comecei a pensar, violência contra a mulher, mas da onde vem violência? O que é violência? Entendeu? E por que a mulher é vítima? Porque onde surgiu isso? Essa estrutura de que a mulher
é vítima do homem. Tem um pensador que eu estudei para o meu TCC, ele chama Roger Galvão, ele fala que a característica marcante do homem é a violência, que é o homo violens, que ele chama. Ele caracteriza o homem pelos comportamentos violentos. E quando a Safiotti, que é uma autora, uma estudiosa feminista, ela estuda muito sobre patriarcado, enfim, ela fala do tema do surgimento da violência contra a mulher, quando que a mulher passou a ser oprimida pelo homem, de uma maneira geral, de uma maneira estrutural, ela diz que o patriarcado é muito mais novo do que nós pensamos, seriam mais ou menos há cerca de 6.000 anos, e teria surgido quando os homens, isso são estudos dela, claro que existem várias correntes, né? Mas que teria surgido quando os homens perceberam que a mulher engravidava por conta da relação sexual, porque antes a mulher era vista na sociedade antiga, assim, muito antiga, como um ser mágico que podia dar à luz, então era um ser até visto um certo endeusamento. E depois, a partir deste ponto, que começou essa construção que ela fala de opressão e de violência, principalmente por meio da superioridade física, né? Então, avançando um pouco na história, daí a gente vê, né, que até numa configuração lá dos homens, os primeiros homens para a mulher sempre foi mais voltada para o ambiente doméstico e o homem sempre mais voltado para o espaço público. E tanto é que é por isso que hoje nós temos poucas obras bibliográficas que relatam mulheres nos espaços públicos. O que a gente tem, assim, historicamente, é a presença da mulher no reduto doméstico, né? Mas o que eu acho, Adelino, é que eu não sei se eu concordo que seja uma criação da sociedade capitalista, porque eu acho que é uma coisa que vem antes, mas que claramente é reforçada também, sabe? Porque uma das vantagens da Revolução Industrial, talvez para as mulheres, tenha sido a possibilidade das mulheres começarem a trabalhar e ganhar um pouco. Isso é colocado pela, por exemplo, Maria Berenice Dias, que é uma autora, que a sociedade capitalista até teria incentivado, de certa maneira, alguns direitos das mulheres, porque as mulheres teriam trabalhado, principalmente nos períodos de guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres assumiram a indústria, né? Mas eu vejo, e eu vou muito pelo que a Hannah Arendt fala, que eu acho que a gente tem uma necessidade de estruturas de poder. Então, nós temos macroestruturas de poder, existem os dominantes e os dominados, a gente vê isso em questão de países desenvolvidos que dominam países subdesenvolvidos, pensando numa macroestrutura. E essas estruturas de poder, elas são reproduzidas. E quando a gente pega o âmbito doméstico, o que a gente vê? A gente vê um homem que se sobressai ali, uma mulher que é submissa, e a Hannah, na obra que ela fala sobre a violência, ela fala que toda vez que você tenta contestar uma relação de poder, uma autoridade, a resposta é violenta. Então a resposta vem com agressão. Vocês podem reparar que nas guerras, assim, tem ali uma estrutura já formada, o país entra em conflito com o outro, questiona a autoridade, o poder, a resposta é de agressão. Isso acontece dentro de casa. Então eu particularmente vejo que é um problema muito mais estrutural da sociedade, que vem sendo reproduzido em várias escalas. No ambiente de trabalho também. Então existem professores que não aceitam ser questionados pelos alunos, que sentem que a autoridade foi questionada e aí vem com uma resposta violenta, reprovam um aluno, fazem. Então eu acho que é uma questão assim social muito estrutural. E aí como combater isso que é o grande desafio. Eu acho que a partir do momento que o caso chega ao judiciário, o Estado já falhou. Porque a partir do momento que você tem uma ocorrência registrada ali de violência doméstica, você tem, o Estado já falhou na proteção daquela mulher.
sabe? Porque as medidas deveriam ser preventivas, mas essa questão da educação, de fato, é muito difícil responder isso que você perguntou. Como, basicamente, o que você está querendo dizer é como acabar com o preconceito racial, como acabar com a violência contra a mulher. Sim, tem que ser por meio de políticas educacionais, mas como fazer isso? E eu acho que seria um movimento de capacitação, primeiro, dos profissionais que estão lidando, professores, educadores, pessoas que vão ter contato com os jovens, principalmente. Esse trabalho também de ressocialização com agressores eu acho que é muito interessante. Alguns centros, esse debate precisa chegar às mulheres também, porque muitas não têm muita consciência do que está acontecendo. A gente está aqui, por exemplo, num ambiente extremamente intelectualizado, né? Esse tipo de discussão não acontece na maioria dos espaços, na maioria das escolas, entende? Então, acho que isso precisa ser levado. E isso olhando, isso que você está falando numa esfera macro, mas numa esfera micro. Eu tenho casos que eu trabalho de feminicídio, que foi justamente no momento em que a mulher quis se emancipar, ela quis terminar a relação, ela queria um divórcio, que ela foi assassinada. Então, quer dizer, muitos casos de violência, tudo bem, já tem alguns sinais antes, mas o ápice acontece quando a mulher busca a emancipação, entendeu? Seja financeira, seja de um relacionamento. Então é a questão mesmo, a mulher até então ela era submissa, então agora como assim ela vai se divorciar? Ela vai deixar de lhe servir, entende? Como assim ela vai ser independente? E é realmente isso, é uma estrutura que tinha ali, se você olhar, esse relacionamento era uma estrutura realmente machista, de dominação, e isso acontece. Eu acredito sinceramente que a expansão dos movimentos feministas tem trazido sim uma resposta de violência, não por conta desses movimentos que são extremamente necessários, mas porque as mulheres estão lutando pelos seus direitos. E isso está gerando reação, entendeu? Eu quero só, acho que um pouco sobre essa questão desse poder sobre a mulher. A Tânia trouxe já lá dos primórdios, e aí quando eu fui também fazer a minha dissertação de mestrado com a questão da prostituição, eu trouxe a questão da sexualidade, e aí tem um dado histórico que é bem marcante, que é a questão da propriedade. A propriedade, o Estado e a religião. Esse é um fator bem determinante na vida das mulheres e essa apropriação da mulher como propriedade também. Porque quando os homens descobrem que eles têm a participação na produção da vida, e aí eles vão ver isso lá nos animais, inclusive nas caças, que eles vão ver que entre os animais o macho tinha uma participação na reprodução dos animais, ele vai fazer depois isso com as mulheres. Então aí acho que tem um fator bem determinante, que é essa questão da apropriação das mulheres. E para mim, a questão da violência contra a mulher era estruturante. E passa pela sociedade escravagista, que era o homem se apropria dos escravos, do trabalho escravo, e eles sequer eram donos de si, os escravos eram propriedade, eram coisa, eram tipo como coisa. Então, assim, nós passamos por isso. Então, assim, esse papel, essa questão estruturante, lógico que no momento não era capitalismo nesses moldes que nós estamos hoje, mas isso faz parte do capitalismo patriarcal. E aí você tem que remontar essa história, seja do ponto de vista do escravagismo e também dessa questão da apropriação da mulher. E aí quando você vai falar como a violência contra a mulher, ela é cultural e é histórica, ela faz parte da cultura do nosso país, da sociedade. E aí quando você vai tratar da cultura, essa cultura que você está falando, ela faz parte de uma indústria cultural. É uma venda, é você reproduzir o status
vários pós dessa dominação, da utilização da mulher como objeto. Então, assim, aí por isso que a gente, até o que é cultura para nós? Essa não é uma cultura transformadora, esta é a cultura da dominação, e que a mulher é objeto de prazer daquele homem. E assim, inclusive assim, eu tenho dinheiro, eu compro, eu tenho a mulher mais poderosa, a mais bonita, a mais gostosa, a mais, né, é tudo isso. E eu acho que isso faz parte dessa sociedade machista e a reprodução dela. Qual é a cultura que nós queremos? Essa cultura que faz das mulheres a objetivação das mulheres, né? É objeto, ou nós queremos essa cultura transformadora que combate a violência contra a mulher, que combate o racismo, que combate a violação dos direitos humanos. Assim, a nossa sociedade é machista. E homens e mulheres são machistas. Então, assim, o machismo, ele é estruturante, ele faz parte da estrutura da sociedade. Então, nós mulheres precisamos romper com o machismo. Nós também reproduzimos machismo. Mas aí, às vezes fala assim, mas as mulheres, né, como eu sou machista, mas eu fui criada por uma mulher. Como? E a mulher, então, ensinou o seu filho a ser machista? Não, ela só reproduziu aquilo que está na sociedade. Inclusive, muitas mulheres, por exemplo, estão em situação de violência e elas não percebem, elas não têm aquilo como violência. São inúmeros os casos, porque é natural, é naturalizada essa violência. Essas meninas, por exemplo, os funks que reproduzem a violência, eles só reproduzem uma cultura de violência e de dominação. E as mulheres estão reproduzindo, se submetendo a isso, Então, para que nós possamos romper com isso, passa por educação. Inclusive para a gente entender os mecanismos que estão por trás dessa dominação das mulheres. As mulheres, por exemplo, fazendo o trabalho doméstico, já quando você nasce do sexo feminino, já está determinada a função que você vai exercer na sociedade, que é o trabalho doméstico. E aí, assim, e o trabalho doméstico, ele não tem nenhum valor na sociedade capitalista. Embora ele seja estruturante para a reprodução de toda a riqueza da sociedade, mas ele não tem valor do ponto de vista material, de remuneração desse trabalho. Não tem. Assim, o movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres autônomas, meninas, mulheres, acho que é extremamente importante, porque são nessas rodas de discussões que nós vamos discutir o que é mulher na sociedade, que a mulher não nasce mulher, ela é formada mulher, ela passa a ser mulher com o tempo da história, aí lá vem a Simone de Beauvoir vai falar sobre isso. E também esse homem, que também ele nasce do sexo masculino, ele se transforma num homem, e esse homem que também ele precisa prover, ele é um provedor. Se ele não prover, ele não deixa de ser homem. Se ele falhar, então, meu Deus do céu, se ele chorar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir esses papéis e desconstruir esses papéis. E agora, esses coletivos de discussão, ele é de extrema importância na sociedade, para ele a gente rompendo com esse modelo. E que os homens também façam os seus coletivos de discussão, porque é extremamente interessante o homem se ver como estar na sociedade, para que ele possa ser um homem diferente na sociedade, que ele também seja feminista. O governo pense todas as suas ações levando em conta a questão das mulheres. Isso faz toda a diferença nas políticas. Até teve vocês falaram essa questão das políticas afirmativas. Nós precisamos ter as políticas afirmativas, porque
é você ter uma ação política de você combater uma situação de violência de forma, é um negativo para produzir uma reação positiva. E é extremamente interessante, porque nós temos uma discussão que as delegacias da mulher, ela tem que ser dia e noite e de fim de semana, porque assim, a violência, ela tem hora, inclusive, para acontecer, é à noite e os fins de semana. Então, assim, e nesses dias a delegacia da mulher está fechada. E aí a gente tem todo um movimento, né, nosso, no sentido de que essas delegacias sejam 24 horas, mas também que a estrutura dessas delegacias sejam melhoradas, porque as delegacias hoje é muito complicado. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós tivemos situação aqui, lá no centro de evento, mulher chegar e dizer para nós que elas estiveram na delegacia, né, e aí lá na delegacia foi perguntado o que ela fez para apanhar. Então, assim, também tem isso. Porque também aquela profissional que está trabalhando na delegacia da mulher tem que passar por uma formação, porque nós precisamos nos formar para entender o que é violência doméstica, o que é violência contra a mulher, para que nós possamos compreender isso, e a mulher que está nessa situação também quebrar padrões e ela passar a ser autônoma.